Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. A disciplina para fazer o que tu faz sempre teve desde criança? Na tua formação, tu já foi um cara destinado ou educado a ser disciplinado? Eu fui muito cobrado pelo meu pai em relação a fazer o que deveria ser feito, né? Mas a disciplina, eu acredito que ela é algo adquirido mesmo, sabe? Eu tento melhorar a cada dia a questão da disciplina, e eu acredito que eu conquistei mais disciplina do que eu tinha. Não é algo que... E a mesma coisa com o medo, né? O medo... Uma coisa também que eu costumo falar sempre, né? Às vezes o jovem, né? O garoto, ele olha pra mim e fala, pô, esse cara não tem medo. É um erro crasso falar isso aí. O medo, você aprende a lidar com ele. Lógico que, né, Napoleão falava que o medo, a insegurança não, um novato ou quem nunca exerceu uma atividade, me sumiu o termo, é uma lupa para o medo, né? Que é a inexperiência. A inexperiência é uma lupa para o medo. Então muitas vezes você vê que a pessoa tem um medo exagerado por conta da inexperiência, né? Isso a gente até usa em equipes policiais, né? Você coloca um camarada novo em alguma situação para ele poder te alertar sobre risco que você já não considera mais, né? E também não considerar risco é um erro. Mas você amplificar ele também não é bom. Então você vai aprendendo a dosar o medo e principalmente ignorar ele, né, na hora que você tem que ignorar, né? Então chega um momento que o medo ele cumpriu o papel dele, que é fazer você gerenciar os seus riscos e adotar suas ações mitigatórias, e aí chega um momento de você olhar para o medo e, parceiro, você cumpriu sua etapa aqui, daqui para frente eu vou sozinho, e aí você segue sem o medo, entendeu? Mas sem essa preocupação de não ter medo, né? Ele tá ali contigo, você só não olha para ele, né? Você olha para o outro lado e continua o seu caminho. O que a gente faz é isso. Tu dá a ele o poder que ele tem que ter, que é mínimo, que é só para te indicar algumas coisas. Ele não pode tomar controle sobre a tua pessoa, né? Porque a tendência do medo é ele te controlar totalmente, né? A tendência de controlar. Exatamente isso aí. Só que assim, a importância dele é muito grande. Então o medo é algo assim que você deve até cultivar. É legal você cultivar ele, você quantificar o medo, que eu falo, né? O medo o quê? O medo de um perigo. Então pega o perigo e transforma ele num risco. Quantifica ele em relação à probabilidade e severidade. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Qual que é a severidade caso isso aconteça? Às vezes a probabilidade é mínima e a severidade é grande, mas é tão pequena a probabilidade que você vai ver que muita coisa que você tem medo é sem sentido. Mas ele é importante. Só que chega num momento ali, em um ponto, né, um ponto de disrupção, que você vai ter que partir para ação, que você tem que deixar o medo, né? E para isso a ação é importante. Se você ficar teorizando demais, aquele medo ele vai crescendo, ele vai tomando um volume que ele vai te encaixotando. Aí é porque você está dentro do medo e imobilizado pelo medo. Então chega um ponto que é importante você tomar ação. Você dá o primeiro passo e aí você vai ver que o medo ele vai ficando para trás. De novo faço um paralelo muito interessante com a luta, né? A gente costuma dizer, né, no mundo das operações, que a expectativa da morte é pior do que a morte, né? Então a luta, você fica muito tenso antes também da luta, como você fica antes de uma operação policial. Você sente muito medo, isso é normal. Aí você vai trabalhando aquilo, você vai fazendo o gerenciamento do seu risco e continua sentindo aquilo. Só que chega num momento que você entra no cage, que aí o medo já não está mais contigo. Ele ficou. No momento da abordagem policial, ali não tem mais espaço para medo, porque aí sim ele vai te queimar. Aquele fogo do medo, ele exagerou, ele vai te queimar, né? Então, o medo é um companheiro que você tem que levar a ele, trabalhar com ele o tempo todo, mas você tem que fazer um exercício constante de quantificar ele, de tornar ele real. Por isso que a gente fala calcular o risco, né? Você transforma o perigo em risco e calcula ele realmente. Você dá números para ele. E a partir do momento que eu faço isso, eu consigo observar ele como ele é, fazer meu planejamento de ações mitigatórias, ter também meus critérios de abortamento, que em algumas situações o risco é grande demais, e aí eu tenho que parar. Eu não posso continuar. Não posso ficar dando murro em ponta de faca, ou não posso me expor a um risco absurdo.
Então, em alguns momentos, ele é bom, porque ele te acende aquele alerta e você simplesmente não faz aquilo, ou você faz de outra maneira. Então, é importante a pessoa ter medo, não sentir medo de sentir medo. Sente o medo sem culpa também, porque ele vai tá presente na sua vida e ele te ajuda demais, né? Você não precisa sentir peso nenhum, remorso nenhum em sentir medo. O que você não pode deixar é ele deixar de você fazer o que você tem que o que você precisa fazer. Né? Esse conhecimento sobre os sentimentos humanos, tu entende ele na prática? Porque eu fico imaginando como é que foi a tua primeira operação onde teve um risco calculado. Tu não tinha noção, tu não tinha essa clareza sobre o medo como tu tem agora, né? Não. Imagino que na primeira vez que tu te colocou em risco, o medo ele ainda estava meio descontrolado. Como é que foi essa primeira experiência? Totalmente descontrolado. A primeira experiência foi essa operação, né, que eu conto no próximo livro. E eu era novinho, tinha tomado posse naquele mesmo dia, tomei posse de manhã. À noite eu estava na caminhonete com outro policial indo para Ponta Porã fazer essa abordagem. E em algum momento, né, ele percebeu que ia acontecer a abordagem. Existia uma outra equipe que não estava conosco naquele momento, tentando contar de uma maneira bem rápida. Enfim, acabou que nós fizemos a abordagem do caminhão. E aí ele perguntou para mim, né, e eu ali tentando esconder o medo dele, desesperado, sentindo um frio na barriga muito grande, suando, a mão gelada, respirando ofegante, e eu tentando esconder aquilo de todo jeito dele, né? E eu achando um absurdo, assim. E eu pensando de todas as maneiras o que eu podia fazer para sair daquele carro. Se eu pudesse, assim, se tivesse um botão ali que eu apertasse, eu desaparecia. A realidade é essa. É um medo quase que congelante, assim. Eu estava literalmente apavorado. E aí ele fez um antigão que assim, para mim foi libertador, né? Ele perguntou assim: e aí, novinho, tá com medo? Cara, a hora que ele perguntou aquilo, meu irmão, eu falei, bicho, eu vou entrar no porta-luva desse carro aqui, cara. Eu queria um lugar pra eu sumir, porque eu falei, pô, eu vou mentir? Não é que eu tô com medo, é que eu tô cagado aqui de medo. Aí eu falei, tô decepcionado comigo mesmo, né? Eu falei, tô com medo. Ele falou, tá, pô, que se você não tivesse, eu não te levava não, eu te deixava aqui. Aí eu, puta, cara, era isso. Quer dizer que eu tô com medo, vai assim com medo mesmo, e o medo é bom. E aquilo ali foi libertador para mim, entendeu? Que eu fui pra operação, a partir dali ficou mais fácil lidar com medo, que eu não tinha que esconder os sintomas do medo, pelo menos, né? E me ajudou demais. E pra vida tem um ensinamento do meu pai, né? Meu pai, ele tinha 8 cistos secos na cabeça, né? E ele desenvolveu aquele mal do pânico quando era jovem, né? E tomou eletrochoque, essas coisas todas. Então ele ficou com um mal do pânico. Ele tinha medo de pessoas, assim, quando ele tinha as crises dele, porque ele não queria ter convulsões perto de ninguém, né? E então ele, desde garoto, ele não gostava, ele não deixava que um irmão desse susto no outro, né? E toda vez que ele via que eu tinha medo, e eu sempre tive muito medo, né? Em toda a minha adolescência, eu lembro, eu nunca fui um cara destemido, assim, né? Quem me conhece profundamente sabe disso aí. E ele falava assim, ó, não deixa o medo te prender, porque o medo é uma prisão, e é a pior prisão que existe, que ele te prende por dentro. E ele vivia nessa prisão. Então, assim, para mim foi muito forte o ensinamento do meu pai, né? Porque ele viveu dentro de uma prisão. E ele passou isso para mim desde pequenininho. Eu tinha isso comigo e eu coloquei isso aí em exercício nesse meu primeiro trabalho, né? Que basicamente esse colega falou a mesma coisa para mim, né? Falou, você tem medo é normal, mas continua, né? Não tem o que você... E que bom que você tem medo. Basicamente ele falou isso. De uma maneira bem simples, né? Ele falou, que bom que você tá com medo. Se você não tivesse, eu não te levava. Que você ia ser um irresponsável, né? Um temerário. Um cara descuidado, né? Provavelmente ia botar em risco tudo. E aí, quanto tempo se colocando nessas situações onde o medo tá presente, que tu pensou que... Tu entendeu? Agora eu entendi para que o medo serve. Quantos anos se colocando nessas situações? Eu tô esse ano eu tô completando 20 anos de polícia. Eu ainda me pego em várias situações tendo dificuldade de controlar o medo. Então é algo assim que não fica pronto, né?
Se eu achar que eu estou pronto e que eu não... Acho que eu não vou mais conseguir operar se eu não tivesse esse medo real aqui dentro, né? Quando eu falo isso, eu não estou falando, não estou exagerando. Eu vou para uma operação, a gente vai fazer uma abordagem, o coração bate mais, eu sinto todos os sintomas. A diferença é que você, pela experiência que você tem, você faz um gerenciamento daquele medo e cumpre as suas missões. Então, dizer que eu lido bem com o medo, acho que é verdadeiro. Agora, o medo está presente do mesmo jeito. Ele não está amplificado como estava da primeira vez, né? Ele não está tão exacerbado, mas ele está igual. A barriga gela do mesmo jeito, o coração bate do mesmo jeito, a mão fica gelada igual, a respiração fica ofegante, a mesma coisa. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.